Salve, salve estudantes! Nesse vídeo aqui a gente vai revisar a regra de sinais, como tinha prometido no último vídeo de introdução a essa playlist. Eu vou começar colocando na mesa aquilo que eu acredito ser um dos principais motivos para as pessoas errarem tanto regra de sinais, se confundirem tanto com as regras de sinais. E logo depois disso a gente revisa as regrinhas de sinais ali de uma forma bem simples, bem tranquila, para que depois desse vídeo vocês se sintam mais confiantes quando forem resolver um exercício que tenha muitos sinais ali confundindo a cabeça de vocês e que vocês passem a errar menos nesse tipo de questão. Bom, a gente vai falar sobre regra de sinais, como eu já tinha dito, e a primeira coisa que eu queria comentar com vocês foi o erro mais comum que eu percebi entre os estudantes quando se trata de sinais. O aluno lá atrás, no começo da vida estudantil dele, ele maceta na cabeça dele que menos com menos dá mais. Quase todo mundo faz isso na cabeça. Menos com menos dá mais. E depois ele chega, ele vê esse cara aqui, ó. Ele pensa, menos com menos dá mais. Então ele já chega metendo um resultado positivo aqui. A conta que ele faz aqui, indiferente, às vezes ele faz 3 mais 3 e bota 6, às vezes ele faz 3 menos 3 e bota um zero positivo ainda. Enfim, ele vê menos com menos dá mais. E isso tá errado, não é menos com menos dá mais? Tá errado, o resultado disso aqui é menos 6. Então a professora lá atrás ensinou errado, menos com menos não dá sempre mais. Bom, o que os alunos acabam esquecendo é que menos vezes menos dá mais. Quando for uma multiplicação ou quando for uma divisão, aí sim o resultado é positivo. Aqui vai dar positivo. Então, menos vezes menos dá mais, menos dividido por menos dá mais. Então essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Tirem esse com aqui da cabeça e substituam esse com pelo nome da operação. Como assim pelo nome da operação? Pela multiplicação mesmo. Então vocês vão ler assim, menos 3 vezes menos 3. E daí você já sabe, menos vezes menos dá mais. Isso aqui é verdade. Ah, se fosse dividido, menos 3 dividido por menos 3. Menos dividido por menos também dá mais. Aqui seria como se fosse uma soma, né? Menos 3 mais menos 3. Aqui a gente esconde um maisinho que estaria ali. Seria tipo assim, ó, menos 3 mais menos 3. Só que esse mais aqui ele não faz tanta diferença, então geralmente fica assim mesmo a conta, tá? Então a primeira coisa que eu queria que quem tá vendo esse vídeo tentasse fazer o teste. Exclui esse com da vida de vocês. Menos com menos. Exclui esse com, que daí vocês vão passar a se confundir menos. Então vocês vão ler menos 3 menos 3. E aqui vocês vão ler menos 3 vezes menos 3. Menos 3 dividido por menos 3. Nunca esse com. Se tirar esse com do vocabulário de vocês, já vai ser meio caminho andado. Então apaguei aqui essa bagunça para a gente revisar as regras bem certinho agora. Quando a regra é para soma e subtração, se vocês têm muita dificuldade em decorar regra, em pensar em regra, pensa em dinheiro. O sinal de menos é uma dívida que tu tem, tu está devendo. E o sinal de positivo é tu recebendo algum dinheiro. Então, aqui tu deve dinheiro, aqui tu ganha dinheiro. Então pensa assim, tu tá devendo 3. Tu foi lá e pegou mais 3 emprestado. Por isso que fica assim, né? Tu deve 3, tu pega mais 3 emprestado. Então tu pega mais uma dívida, tem uma dívida de 3, pega outra dívida. Então a tua dívida só aumenta. Então tu continua negativo. Tu continua negativo quanto?
Tu devia 3, agora tu deve mais 3. Então, tu passou a dever 6. Tu tá negativo. Então, 2 sinais de menos, se é uma conta de soma, tu vai continuar negativo. Agora, pensa, tu tá devendo 3. E aí, tu foi lá e tu tinha 2 para pagar, tu pagou 2. Então, tu devia 3, pagou 2, tu continua devendo. Só que agora tu deve menos, tu deve 1. Então esse é um bom raciocínio para quem está com um pouco de dificuldade com regra de sinais. O menos tu tá devendo, o mais tu paga. Vamos fazer um outro aqui. Devo 4, paguei 3, fui lá e fiz mais uma dívida de, sei lá, 5. Então, devia 4, pagou 3, continuou devendo 1. Aí foi lá, fez mais uma dívida. Então tu devia 1, começou a dever 5, então agora tu deve 6 no final dessa brincadeira. Deu para pegar mais ou menos a ideia? E agora eu vou ler mais ou menos a regra para quem gosta de decorar a regra, que também não é errado, tá? Vocês podem decorar a regra e nunca mais vão errar esse tipo de conta. Então a regra para soma e subtração. A gente ainda não está falando de multiplicação. Se os sinais são iguais, a gente vai manter o sinal e somar o número. Por exemplo, ali a gente tinha menos 3, menos 3. O sinal dos dois caras são iguais. O que a gente faz? A gente mantém o sinal, então se os dois sinais forem iguais, a resposta vai ter o sinal de menos e vai somar os dois números. 3 mais 3, 6. Coloca ali. Ah, se fosse mais, se fosse assim, 3 mais 3, né? Aqui não, aqui é como se tivesse um mais escondidinho, tá? Então, tem os dois sinais iguais, a resposta vai ter o sinal, o mesmo sinal, né? E vai somar os caras, 3 mais 3, 6. E beleza, e se os sinais são diferentes? Por exemplo, menos 3 mais 4. O que a gente faz? Mantém o sinal do maior número. Quem que é o maior? 3 ou 4? Aí tu esquece o sinal. Vê só quem é maior, o 3 ou o 4. Ah, o 4 é maior. Então, o resultado vai ter o sinal do maior cara. E subtrai o maior do menor. Então, quem que é o maior? 4. Então, tu vai fazer 4 menos 3. Ah, 1. Então, a resposta deu 1. Agora, a gente vai ver a regra para multiplicação e divisão. Aqui não é tão simples a gente conseguir visualizar, como a gente fez com o dinheiro ali, porque que as coisas funcionam dessa forma. Eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando bem certinho. Nesse vídeo de revisão, eu só queria que vocês aceitassem a regra meio que sem questionar, porque funciona, é assim que funciona. E assim que o vídeo em que eu vou explicar bem certinho sair, eu coloco o link aqui como um comentário fixado, explicando por que a regra funciona dessa forma para multiplicação e divisão. Vou fazer um vídeo só para isso porque merece essa atenção. Quando tem dois parentezinhos assim, geralmente tem um pontinho indicando que é a multiplicação, tá? Mas se não tiver esse pontinho, também não tá errado. Ele só ter os dois parênteses assim juntinho indica multiplicação, tá? Então aqui vai ser assim, ó. Se os sinais forem diferentes, o resultado vai ser negativo. Por exemplo, aqui tem um menos, aqui como não tem nada, é mais. Vocês já devem ter aprendido isso, né? Se eu escrevo 3 é positivo, se eu escrever o 3 com mais na frente também não faz diferença, é positivo. Então geralmente a gente não coloca esse maisinho aqui na frente. Escreve só o 3. Então beleza, esse 3 é positivo. Então, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então é multiplicação, menos 3 vezes 3, o resultado é menos, porque os sinais são diferentes. E a resposta é a multiplicação dos dois. 3 vezes 3, 9. Então, menos 9. E se os sinais forem iguais, por exemplo, aqui a gente tem menos 3 vezes menos 3. É menos 3 com menos 3. Menos 3 vezes menos 3. Então,
o resultado é positivo. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Se fosse 3 vezes 3, os dois com um sinal positivo, também dá mais 9. 9 positivo. Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Simples assim. Da multiplicação, e essa mesma regra funciona para divisão, tá? Se fosse menos 8 dividido por menos 4. A resposta disso, os dois sinais são iguais, é uma resposta positiva. Aí 8 dividido por 4, 2. Se fosse menos 8 dividido por mais 4, positivo. A resposta disso, menos dividido por mais, dá menos 8 dividido por 4, 2. Então, sinais diferentes, a resposta é negativa. Sinais iguais, a resposta é positiva. Então aqui eu escrevi o que eu falei. Vocês podem tirar um print dessa tela. Se na multiplicação e na divisão, né? Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Vamos praticar um pouquinho. Vou deixar essa tela 3 segundos para vocês pausarem e tentarem fazer rapidinho. 1, 2, 3. Foi. Posso que deu tempo de vocês conseguirem pausar. Então vou resolver aqui com vocês rapidão. Aqui a gente sabe que é uma multiplicação. Tá só os parênteses, né? Então, multiplicação e os dois sinais são iguais, lembram? O resultado vai ser positivo. 5 vezes 3, 15. Beleza. De baixo, multiplicação, os sinais são diferentes. Menos 3 vezes 9, positivo. Sinais são diferentes, então o resultado é negativo. 3 vezes 9, 27. Beleza, agora é soma e subtração. Então, aqui a gente pode pensar lá na dívida ou lembrar da regra, né? Então, devo 3, fui lá e paguei 3. Quanto que eu fiquei? Fiquei com 0 dinheiros. Fiquei negativo, também não fiquei positivo. Menos 4 menos 9. Devia 4, fiz mais uma dívida de 9. O que aconteceu? Continuei devendo. Menos 13 agora. Então, ou para quem quer lembrar da regra lá da soma, sinais iguais, mantém o sinal e soma os dois caras. Então, os dois sinais são iguais, então o resultado vai ter o sinal de um dos dois que são iguais. E aí pega e soma 9 mais 4, 13, é isso aí. Aqui também, sinais diferentes, não faz diferença porque vai dar zero, né? Isso aqui ainda é uma dica legal, tá? Sempre pode pensar assim, se tiver menos alguém, mais esse mesmo alguém, pode chegar e fazer assim, ó, que ó, chai que eu tome. E o resultado vai ser zero. Sempre, tá? Vai sempre sendo lá, menos 5 mais 5. Deve 5, paga 5, fica com zero. Então, há um macetinho legal só pra ficar aí de dica, tá? Então é isso, meu povo. Segue aqui uma paginazinha escrita inscreva-se para vocês lembrarem de se inscrever, caso o vídeo tenha feito algum sentido, tenha significado alguma coisa na vida de vocês. Deixa eu voltar ali para dar um tchau. Voltei aqui só para dar um tchau. Valeu, falou. E espero vocês no próximo vídeo que vai ser sobre frações. Até mais.